Então, muito boa tarde, meninos da turma 20/ATF03. Sejam bem-vindas, bem-vindos aí a mais uma aulinha online do curso de vocês, tá? A gente está com a Tati, com a Emily, com a Ana Carolina, com a Luciana e com a Pamela aí online. E mais alguém que for assistir a aula mais tarde aí também, sejam bem-vindos, bem-vindas. Bom, pessoal, vamos ver se semana que vem a gente volta, né? Porque parece que andando mudando umas coisas aí, né? No plano aí colorido do São Paulo, que eu não sei, né? Cada dia uma cor. Então, plano vermelho, plano amarelo, plano laranja, tem tudo isso daí. Talvez semana que vem a gente volte presencial, porque o prefeito mandou abrir tudo. Aqui no centro tudo aberto, né? Se vocês for ver. Então, assim, às vezes semana que vem a gente volta, mas vamos esperar lá no grupo para ver qual que vai ser a mensagem da escola, tá bom? Se a gente pode abrir, se não pode, a gente vai avisar. Mas enquanto não abre, a gente fica nas aulas online aqui por enquanto, beleza? Lembrando sempre para vocês aí fazerem o formulário, não deixar de fazer o formulário para valer a presença, tá bom? Não adianta só assistir a aula aqui, tem que fazer o formulário para ganhar presença. Belezura? A Tati está fazendo a unha dela ali, né? Daqui a pouco ela vai dar uma beliscada na cutícula dela e vai sangrar. Mas brincadeiras à parte, vamos lá. Pessoal, a gente está 2 semanas já falando do capítulo 11 do livro, né? Classes dos medicamentos. E a gente vai tentar terminar ele hoje, se der tempo. Se não der, termina semana que vem, não tem problema. Quanto mais aí tiver de conteúdo, melhor para vocês, tá bom? Então, para vocês aí não perderem o fio da meada, a gente vai continuar aqui o assunto de classes dos medicamentos. Deixa eu só salvar uma coisinha aqui. Muito bem. Voltando aqui. Perfeito. Eu vou compartilhar uma tela com vocês aqui agora, tá? Que é a continuidade da nossa aula que a gente teve semana passada, para a gente poder conhecer mais um pouquinho aí sobre os medicamentos. Bom, então, vocês estão lembradas, que a gente começou a ver sobre as classes dos medicamentos, tá? Semana passada eu falei para vocês sobre alergia, né? Sobre os antialérgicos. Eu parei nesse slide aqui, onde eu falei um pouquinho sobre os tipos de antialérgicos que existem, certo? Tem a desclorfeniramina, loratadina, desloratadina, fexofenadina. Tem outros? Tem, mas esses 4 aí são os mais clássicos, beleza? Lembrando sempre que a desclorfeniramina, que no caso é o polaramine, é um que pode causar maior sonolência aí. E, no meu ponto de vista, eu prefiro a fexofenadina, que é o popular Allegra, tá bom? Que servem para reações alérgicas, rinite alérgica, coceira, picada de inseto, tudo isso, tá bom? Eu parei nesse slide aqui no final da aula passada. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre uma classe também muito comercializada e muito importante, que são os antihipertensivos, tá bom? Também é uma classe de medicamento que quem for trabalhar numa farmácia vai lidar todos os dias, tem que entender sobre antihipertensivo, porque é uma classe muito séria de medicamentos, tá bom? E que com certeza, né, praticamente quase todo mundo um dia vai precisar começar a tomar, né? Porque pressão alta todo mundo tem, todo mundo estressa, ninguém come direito, então o mundo está desse jeito. Então daqui a uns tempos a gente vai ter esse probleminha de hipertensão aí, tá certo? Eu já sou pré-hipertenso, pra vocês terem uma ideia, com 34 anos de idade, né? Quando tiver 50 anos eu tomo uma bomba relógio, beleza? Tem gente que com minha idade já está morrendo já de hipertensão, acontece, certo? Antihipertensivos. Bom, isso aqui, para quem lembra da anatomia humana, né? Quando eu falei de sistema circulatório, vocês vão, né, tá lembrados disso aí, quando eu falei de hipertensão, que é uma das doenças, uma das principais doenças, né, do sistema circulatório. O que é uma hipertensão? É uma pressão alta constante, tá? Não confundam hipertensão com um pico de pressão alta, não. Igual eu já até citei para vocês aqui, né? Se chega um bandido na casa de vocês agora, vocês vão desesperar, é um pico de pressão alta. Agora, a hipertensão é quem tem essa pressão alta todo instante, todos os dias. Isso é perigoso, tá? Então, hiper é alta. Então, é uma alta tensão arterial. Então, é uma pressão alta nas artérias, tá?
Então, quando o sangue passa, né, muito rápido e ele faz uma pressão, vocês estão vendo aqui na imagem, ó, ele faz uma pressão muito forte na parede do vaso, no caso aqui é uma artéria, essa artéria ela pode sofrer algum dano. Nesse caso, né, é perigoso aí certas doenças, certos riscos que venham a ocorrer caso essa artéria rompa. Eu vou explicar para vocês. Então, o coração faz um esforço muito grande para bombear o sangue para o corpo, tá? E isso quem vai pagar o pato vão ser as artérias, beleza? Olha aqui quais são os dois perigos principais de uma pressão arterial. Eu tenho o IAM e o AVC. O IAM é o infarto agudo do miocárdio, né? Vocês aprenderam o que é o infarto. E o AVC é o acidente vascular cerebral. É quando rompe uma artéria no cérebro. Tá? O IAM, que é o infarto, é quando rompe a artéria no coração. O AVC é quando rompe a artéria no cérebro. Ambos os casos podem levar à morte imediata. Tá? Tem como sobreviver? Tem como sobreviver em alguns casos. Meu pai já teve infarto. Tá? Eu tenho uma tia minha que sofreu AVC, minha avó também sofreu AVC. Então, nesse caso, sobreviveram. Mas pode ser que, dependendo da artéria que rompa, não salva. Beleza? Isso graças à pressão arterial também. Então, quem tem pressão alta corre um sério risco de desenvolver esses dois tipos de doença aí, né? De causas aí, o IAM ou o AVC. Tá bom? Então é perigoso. É muito importante controlar a pressão arterial. Certo? Bom, quais são os mais comuns antihipertensivos que existem? Vocês têm que entender uma coisa. Para que possa comprar antihipertensivo, vocês podem ler em todas essas caixinhas aqui, ó. Tudo tem tarja vermelha. Ou seja, todos os antihipertensivos só são comprados por receita médica. Não tem como comprar antihipertensivo sem receita. Ah, professor, mas lá na farmácia onde que eu vou, compra. Tudo bem, só que está fazendo errado. Tá? Se baixar uma fiscalização lá, o bicho pega. Então, antihipertensivo não deve ser comercializado, a Deus dará. Né? Igual o anticoncepcional, por exemplo, que também todos são tarja vermelha, mas você compra sem receita. No caso, antihipertensivo realmente, a farmácia não vende. Então aqui ó, estão alguns exemplos. Beleza? Lembrando que todos têm a tarja amarela de genérico. Ou seja, todos, o nome que vocês estão vendo aí já é o princípio ativo. Nenhum aí tem marca. Tá bom? Então olha só, temos os clássicos dos clássicos, né? Losartana, captopril, enalapril, propranolol, atenolol. Tá? Esses aqui são os mais comuns antihipertensivos que são vendidos. Tem outros também, mas os mais comuns são esses aqui. Uma coisa que eu preciso colocar muito bem na cabecinha de vocês. Tá? Antihipertensivo tem dosagem. Dá uma olhada aqui, ó, losartana 50 miligramas. Assim como tem o losartana 75 miligramas, losartana 100 miligramas. Quem vai estipular as miligramas são o médico, é o médico. Tá? Ó, captopril 50, enalapril 5, propranolol 40, atenolol 25. Tá? Essas dosagens servem para controlar a pressão arterial de uma pessoa. Olha só, para que serve o antihipertensivo? Para estabilizar a pressão arterial. O uso é diário, é igual ao anticoncepcional. Tem que tomar todos os dias. Só que o anticoncepcional você ainda dá uma pausa, né? O antihipertensivo não. Esse é todos os dias até o médico falar, para de tomar. Ou até o último dia da sua vida, né? Então, nesse caso, olha só, por que o uso tem que ser diário? Porque quem tem a pressão arterial muito alta, uma hipertensão, é uma bomba relógio mesmo. Então, esses medicamentos vão servir para estabilizar a pressão numa condição ideal para o paciente. Por que eu pego no pé de antihipertensivo? Porque o maior problema de antihipertensivo é quando ele é misturado com álcool. Olha aqui, ó, embaixo. Interação medicamentosa, vocês vão ter uma aula disso. Grave, se administrados com álcool. Presta atenção. Se vocês forem um dia, né, eu tenho certeza que vocês já foram, mas passa na porta de um boteco de esquina,
né? Vai ter um punhado de pessoa lá. A maioria vai ser mais velho. Pode ter idoso, pode ter lá os homens lá dos 40, 50, 60 anos de idade. Esse povo aí costuma ter pressão arterial alta, costuma ter uma hipertensão, né? E aí tá bebendo a cervejinha, tá bebendo a cachaçinha, né? Vocês estão rindo aí, mas tem muita menina também que gosta de né, secar um vidrão de 51 que eu vou te falar. Mas, olha só, gente, antihipertensivo não combina com álcool. Por quê? Porque o álcool ele vai causar um efeito adverso. O que significa isso, professor? Olha só, o antihipertensivo não serve para estabilizar a pressão? Muito bem. Então ele dá uma diminuída naquela pressão alta e estabiliza. Se é administrado junto com álcool, o efeito adverso é aumentar ainda mais a pressão arterial da pessoa. Então, a pessoa que já era uma bomba relógio, agora ela está por um fio de explodir, porque a pressão vai aumentar mais ainda. E por que eu falei lá do barzinho, né? Porque realmente tem muitas pessoas que tomam antihipertensivo porque o uso é diário, só que também todos os dias tomam uma cachaçinha, tomam uma cervejinha. Então, lá na farmácia, ao vender antihipertensivo, sempre vocês devem falar, olha, não combina com álcool, pode causar um efeito adverso em que a sua pressão vai subir mais ainda. E se a pressão sobe mais ainda, o risco de AVC e de infarto é gigantesco, tá? Então tem que tomar muito cuidado, pessoal. Antihipertensivo não é brincadeira. Professor, eu posso tomar um antihipertensivo à noite, por exemplo, e tomar uma cerveja de manhã ou vice-versa? Não é aconselhável, porque o álcool ele demora a sair da corrente sanguínea. Tá? Por mais que você tome uma cerveja, aquele álcool lá vai demorar para sair da corrente sanguínea. Por mais que você vai urinar pra caramba para tentar jogar fora esse álcool, mas vai ficar uma porcentagem. E aí você vai colocar depois no seu corpo um medicamento, que pode causar uma interação medicamentosa. Então, infelizmente, o correto é, quem toma antihipertensivo tem que parar de beber. Mas vai pôr na cabeça de quem bebe, vocês verem. É muito difícil. É capaz da pessoa falar assim, então eu não vou levar não. Deixa aí porque eu não vou parar de beber não. Né? Mas, acontece. Então vocês têm que estarem atentos e atentas a isso aqui. O antihipertensivo, ele não é brincadeira, viu gente? Como ele usa contínuo todo dia, então tem que ser bem usado, tem que ser bem ciente do que está fazendo. Certo aqui? Entenderam para que serve? Muito bem. Vamos para os diabéticos? Os medicamentos diabéticos? Professor, por que não é antidiabético? Porque não existe medicamento que cura diabetes. Diabetes não tem cura. A pessoa tem diabetes, ela vai morrer com diabetes. Tá? Não tem cura. Então não é antidiabético, não é medicamento que vai prevenir a diabetes. Aqui são medicamentos para diabético. Tá certo? O que é o diabetes? Eu não sei se eu já expliquei para vocês, mas né, vou explicar agora bem rapidinho e fazer aqui uma explicação mais dinâmica aqui na tela para vocês. Diabetes é uma doença, né, que ela se caracteriza aí pelo alto índice de açúcar na corrente sanguínea. Presta atenção, meninada. Tudo que a gente come tem açúcar. Aí, professor, não é só doce? Não. Um prato de macarrão, por exemplo, tem muito mais açúcar que um brigadeiro. Tá? Então, vocês terem uma ideia que não é só doce que tem açúcar. Tudo que tem carboidrato, o carboidrato vai se transformar em açúcar no sangue. O fígado transforma carboidrato em açúcar. Tá? Então, por exemplo, arroz, batata, macarrão, massas em geral. Isso tem um carboidrato danado. Né? Já viram a dieta low carb, que é pouco carboidrato? Por isso que essas pessoas, né, elas comem esse tipo de comida, low carb, pouco carboidrato, tá? Mas vamos lá, esse carboidrato se transforma em glicose, que é o açúcar que está correndo na corrente sanguínea. Pra vocês terem uma ideia, o leite também tem açúcar, que é a lactose. A fruta, todas as frutas também têm açúcar, que é a frutose. Tem a maltose, a dextrose, que são aí compostos do açúcar, que mais? Glicose, tem um monte de ose, né? Um monte de açúcar em tudo quanto é tipo de alimento. Tá? Porque a bioquímica aqui é um pouco difícil, não vou ensinar isso agora para vocês, também vocês não vão trabalhar com isso.
Mas pra vocês entenderem que tudo que a gente come tem açúcar. Só a água que não tem açúcar, né? Mas se você pôr açúcar, tem açúcar. Mas, muito bem. Quando você eleva os níveis de açúcar no sangue, você está com uma doença chamada hiperglicemia. Glicemia, açúcar hiper alta, tá? Entenda uma coisa. O açúcar é importante? É lógico que é importante. É ele que me dá energia. Ele é um combustível para minhas células. Só que o açúcar simplesmente ele não entra na célula quando ele bem quer. Ele precisa de um impulso para entrar. Tá? É igual você querer ir num show, você não entra se você não tiver um bilhete, né? Um convite. Então, nesse caso, você precisa disso. O açúcar também. Para ele poder entrar na célula, ele precisa o quê? De um passaporte para entrar. O que vai fazer o açúcar entrar na célula? Um hormônio chamado insulina, que o pâncreas produz. Vocês lembram que eu falei disso lá na anatomia? O pâncreas, que é um órgão do sistema digestório, até eu falei, ditei para vocês anotarem, né? Então, o pâncreas, ele produz a insulina, que é um hormônio. A insulina, ela corre a corrente sanguínea e pega o açúcar que está lá no sangue e joga para dentro da célula, tá? Só que, quando o meu pâncreas não produz insulina, não produz mais, tipo assim, eu não quero mais produzir, para aí, tá? Aposentei. E aí, como é que esse açúcar vai entrar na célula? Não vai entrar, tá? É onde que a pessoa vai desenvolver a doença chamada diabetes. Nesse caso, ela precisa fazer esse açúcar entrar de qualquer jeito, porque o açúcar em excesso na corrente sanguínea pode matar uma pessoa, tá? Então, nesse caso, vou até demonstrar para vocês aqui agora, ó. Olha aí, olha que imagem bacana. O que vocês estão vendo aqui, ó? Aqui vocês estão vendo um vaso sanguíneo, onde que passam as células do sangue, beleza? Vamos colocar que, né, vou dar um exemplo, que essas bolinhas aqui, ó, que eu estou circulando, tá vendo que eu estou circulando aqui, ó, dentro do vaso, umas bolinhas, essas beges. Vamos supor que essas bolinhas são o açúcar, a glicose, que veio do alimento, tá? Aonde que essa glicose tem que entrar, professor? Nas células, olha elas aqui em cima, ó. Nas células, estão vendo? Todas as células do meu corpo precisam de açúcar. Só que essa glicose, ela não entra quando ela bem quer, tá? Ela precisa de quê? De insulina, que a gente vai representar nesses pontinhos brancos aqui, ó, dentro do vaso. Então, olha só, as células, o açúcar e a insulina. Estão vendo aí? Muito bem. Se a gente estivesse aqui na sala de aula, eu ia fazer isso aqui numa dinâmica com vocês, tá? Mas vamos fazer por aqui que a gente está online. Olha as três aí, ó. A célula, o açúcar e a insulina. Muito bem. O que vai acontecer aqui? Tá vendo a insulina? Ó, a insulina é essa branquinha aqui. Ela tem que conectar ao açúcar. Olha lá, pegou o açúcar. E aí, ela vai lá e joga esse açúcar dentro da célula. Então, eu preciso da insulina para isso, tá? Porém, se o meu pâncreas não produz a insulina, esse açúcar fica na corrente sanguínea. E aí eu tenho diabetes, tá? É onde que vai entrar o quê? Esses dois bonitinhos aqui, ó, para fazer o papel da insulina, tá? A metformina e a glibenclamida. São só esses dois medicamentos que são voltados para o diabetes, tá? Cloridrato de metformina e glibenclamida. Lembra? Ambos são princípios ativos, porque são genéricos. Tá legal? Todos os dois têm que ser vendidos com receita. Então, esse bonitinho aqui vai fazer o papel da insulina, de levar o açúcar para a célula. Entenderam aqui? Olha aí, ó. Então, ele vai controlar esses níveis de açúcar no sangue. Quem tem diabetes não pode deixar de tomar. Depende do que o médico fala. Tem paciente que necessita tanto de insulina que tem que injetar insulina todo dia, que é onde que é aquelas pessoas que vão tomar injeção de insulina todos os dias, tá? Agora tem medicamento, tem médico que passa medicamento para controlar esses níveis. Esses dois aí vão controlar bem esses níveis de açúcar no sangue. Então toda vez que chega uma receita, metformina, glibenclamida, é para diabético, beleza? É só vender aqui. Nesse caso, esses medicamentos não têm interação medicamentosa, é só você pegar e vender, mas tem que ter receita. Tá certo? Eu estou passando para vocês o que é o diabetes para vocês entenderem. Porque às vezes chega uma pessoa lá no médico, lá, né? E o médico manda ele para a farmácia, aí chega na farmácia, moço, o médico falou que eu estou com diabetes, eu não sei o que é isso, né? Como é que cura? Não tem cura. Aí você vai explicar mais ou menos isso que eu falei para vocês.
tá? Como que é tratado, pelo menos. Belezura aqui, meninada? Muito bem. Vamos falar agora dos psicotrópicos, que muita gente fala que é medicamento para doido, e não é, tá? Psicotrópico não é medicamento para louco. Psicotrópico é medicamento para agir no sistema nervoso, nos nervos do corpo e no cérebro, tá bom? Mas muita gente aí tem certa, né, fobia quando fala psicotrópico. O que é uma substância psicotrópica, né? Ou psicoativa, que a gente chama? É o que eu acabei de falar. É um medicamento, é uma substância, é uma fórmula química que vai agir aonde? No sistema nervoso central, tá? No cérebro. Olha aí. Então, olha só, como ele age no sistema nervoso central, ele vai, né, causar aí algumas alterações nesse sistema nervoso. Vocês estão lembrados da anatomia, que eu falei que o sistema nervoso é o que controla todo o resto do corpo? Pois bem, se o medicamento ele é ativo aqui, ele pode, né, mudar aí, alterar as funções cerebrais temporariamente. Então, quem usa substância psicotrópica, a percepção das coisas, o humor, o comportamento e até mesmo a consciência podem ficar alterados. Vocês querem um exemplo clássico? É só ir lá no Hospital Allan Kardec. Eu já fui lá muitas vezes. E lá, assim, o pessoal tem problema psicológico, esquizofrenia, síndrome do pânico, hiperatividade, né? E assim, eles precisam desses medicamentos para o tratamento da doença, mas isso acaba agindo de forma, né, não vou falar negativa, mas acaba agindo na percepção, no humor, comportamento. Eu já cheguei lá, por exemplo, tinha um homem conversando com a parede, né? Tinha uma mulher querendo comer toda a planta que via na frente dela. A gente fala medicamento para doido, não é doido. É uma patologia, é uma doença que essas pessoas estão tendo. E às vezes a pessoa é muito agressiva. Já aconteceu, por exemplo, de eu colher sangue de uma pessoa que, se não fosse a enfermeira, ela me tinha mordido arrancando um pedaço da minha mão, né? Porque ela é agressiva. Não porque ela quer ser agressiva, porque é um comportamento dela. Então, nesse caso, usa-se substâncias psicotrópicas para controlar isso. A pessoa fica dopada, por exemplo, né? Ela fica sonolenta. O calmante, por exemplo, né, que é o popular Rivotril, que é o clonazepam, ele é uma substância psicotrópica. Ele serve para quê? Muita gente fala, é calmante para dormir. Ele é um como é que chama? Ele é um antidepressivo. Mas muita gente dorme. Minha mãe toma ele para dormir. Então muda ali o humor, comportamento, né, consciência. Então é uma substância muito forte, tá? E outra coisa, professor, todos os psicotrópicos são tarja preta? Não, não são. Tem alguns que são tarja vermelha. Tá legal? Aqui eu vou dar alguns exemplos para vocês do que esses medicamentos podem causar, né, e para que eles servem. Vamos pegar esses dois exemplos aqui, ó, que vocês já devem ter ouvido falar. Eu tenho o cloridrato de sertralina e o cloridrato de fluoxetina. Tá? Lembra? Ó, todos aqui são genéricos. Tarja vermelha só vende com receita. Tá bom? Esses dois aqui, por exemplo, são antidepressivos. Então a pessoa tem depressão, né, sofre de depressão, pré-depressão, o médico vai receitar. Tá vendo que não é tarja preta? Mas é um medicamento antidepressivo que vai ajudar na questão da depressão, ali, ansiedade, tudo isso. Tá? Eu tenho o clonazepam. Esse é tarja preta, tá? Que é o popular Rivotril. É um sedativo. Isso aqui é para dormir mesmo, para apagar. Tá? Não é um anestésico. Não confundam sedativo com anestésico. Tá? O anestésico, ele simplesmente para o sistema nervoso. Ele desliga o sistema nervoso, o anestésico. Tá? Agora, o sedativo, ele acalma, ele relaxa. Tá bom? Então, nesse caso aí, o clonazepam, que é o Rivotril, é um sedativo. Eu tenho um outro exemplo que é a Ritalina. Tarja preta. Tá? Cloridrato de metilfenidato. É a Ritalina. Para quem não sabe para que serve a Ritalina, é um estimulante. Olha só, eu tenho medicamentos antidepressivos, que depressão é uma causa psicológica. Eu tenho um medicamento sedativo, que vai me acalmar. E eu também tenho um medicamento que é estimulante, que vai me excitar, vai excitar o sistema nervoso.
Então, quando eu falo do sistema nervoso, onde que eu trabalho um conjunto aí, né, de alternativas. Não é só tipo apagar o sistema nervoso. Não. Eu posso estimular, eu posso tratar uma doença do sistema nervoso, eu posso apenas acalmar o sistema nervoso. Mas todos esses medicamentos são psicotrópicos. Eles vão agir no sistema nervoso. Entenderam aqui como é que funciona? Aqui alguns exemplos que eu quis dar para vocês. Toda vez que aparecer um medicamento psicotrópico para vocês venderem, tira dúvida com o farmacêutico, caso vocês tenham. Porque a maioria das vezes, vocês vão ver que precisa de receita especial. Vocês vão ter uma aula de receita lá no final do curso, tá? Então, por exemplo, para comprar essa Ritalina aqui, ó, é uma receita de um tipo. Para comprar o clonazepam é outra receita de outro tipo. Não tem nada a ver. O médico não pode colocar numa receita Ritalina e clonazepam junto. Ele tem que fazer duas receitas diferentes, de cores diferentes. Vocês vão ver isso daí lá na frente, tá? Mas só para vocês entenderem aqui que bonitinho que funciona a questão dos psicotrópicos, certo? Só que eu já coloco uma atenção aqui, ó. Psicotrópicos causam dependência. Pode ser tarja preta ou tarja vermelha. Se é psicotrópico, a pessoa que toma muito tempo fica dependente. É só vocês lerem a tarja preta. Venda sob prescrição médica. O abuso desse medicamento pode causar dependência. Tá vendo? Na tarja vermelha não tem isso, mas também pode causar, porque é um psicotrópico. Então, tem pessoa que não tem mais depressão, por exemplo, mas não deixa de tomar, porque viciou. Então tem que tomar muito cuidado. Tá? Aquele paciente que vocês percebem que está indo toda vez na farmácia comprar o mesmo medicamento, por quê? Será que ele realmente está precisando ou será que ele realmente viciou? Tá bom? Fica aí a dica para vocês. Por fim, vamos falar dos antiácidos. Uma classe básica aqui de medicamento, né? O que é uma queimação? Vocês já tiveram queimação? Todo mundo já teve. Eu estou tendo uma agora. Né? Fui comer uma coxinha ali na pastelaria, mas está queimando. Queimação é o seguinte, lembra do estômago? Lembra aquela aula que a gente fez lá de comida aqui na sala de aula, que todo mundo estava tímido, ninguém comeu nada? Eu levei tudo embora, levei mesmo. Né? Quando a gente come alguma coisa que não cai bem no estômago, o ácido clorídrico, que ajuda na digestão, vai começar a machucar as paredes do estômago. Então, às vezes é uma coisa muito ácida que eu comi, junta o ácido clorídrico do estômago, o meu estômago fica muito ácido. Ele começa a queimar, porque o papel do ácido é, né, dissolver ali o alimento. Mas ele está tão forte que ele começa a machucar as paredes do meu estômago. Então, isso é o que eu chamo de queimação. Tá? Mas é a ação do ácido clorídrico nas paredes do estômago. Vai gerar o quê? Dor, desconforto abdominal. Tem gente que chega lá, moça, acabei, olha, eu tô com uma dor na barriga, o que pode ser? Você só pergunta assim, o que você almoçou? Ela vai te falar feijoada, churrasco, carne de porco, cerveja, doidado. Né? Aí o ácido clorídrico não dá conta, começa a machucar o estômago. Os antiácidos neutralizam, cessam a acidez gástrica. Então vai equilibrar o pH que a gente chama lá do estômago. Então não vai ficar ácido demais, vai equilibrar ali, né, todo aquele material que está dentro do estômago. Então porque eles neutralizam os efeitos do ácido, tá? Eu tenho os mais comuns aqui que todo mundo conhece. Olha o Eno. Já ouviram lá a propaganda do Eno, que o rapaz briga lá com a batata frita, briga lá com o frango, né? Olha lá, Eno, alívio já, 6 segundos. Por que é rápido assim? Você toma um Eno, engoliu, caiu no estômago. O Eno vai neutralizar o ácido e você começa a ficar de boa. Pronto, eu neutralizei o ácido. É igual jogar água no fogo, apaguei o fogo. Tá? Então o Eno, o Sonrisal, ó, azia, má digestão, até para dor de cabeça ele serve. Olha o Estomazil, né? Alivia azia e mal-estar. Esses medicamentos não precisam de receita. Quer comprar 30 potes de Eno? Você compra. Quer comprar 100 mil Sonrisal? Você compra. Quer comprar 1,5 milhão de Estomazil? Você compra. Só que presta atenção numa coisa. Esses medicamentos aqui, eles servem para o alívio rápido
É um sintoma. Presta atenção. Você tem um sintoma que é a acidez gástrica, certo? Então você está lá com uma acidez no estômago e eu preciso cortar essa acidez. Então eu vou tomar Eno, Sonrisal ou Estomazil. É um alívio rápido. Professor, mas eu não comi nada e meu estômago está ardendo pra caramba. Aí é o seguinte, não é a acidez do estômago. Você pode estar com uma úlcera ou gastrite, tá? Que não precisa ter nada no estômago para ela atacar. Aí não são esses medicamentos, são esses, ó. O cloridrato de ranitidina e o omeprazol. Já ouviram falar disso aqui, não já? Ambos genéricos, né? Olha aqui, ó, omeprazol e ranitidina são medicamentos para quem sofre de esofagite, úlcera gástrica e gastrite. Entenderam aqui? Tem gente que tá lá, comeu a baita feijoada e tá queimando o estômago. O que você tem de medicamento para me dar? Tem gente que fala assim, toma omeprazol. O omeprazol não é para alívio rápido. O omeprazol é para uma doença, ó, esofagite de refluxo, úlcera gástrica, gastrite. Então aqui, ó, são medicamentos para a causa. Aqui são medicamentos para os sintomas. Entenderam? Então, para quem comeu demais e está com uma queimação, antiácido. Para quem sofre de gastrite, né, úlcera, esofagite, ranitidina e omeprazol. Isso aqui o médico que deveria explicar, mas médico não explica, né? Então a pessoa está tomando isso aqui achando que pode tomar porque vai cortar a acidez. Não, é para quem tem problema de estômago. Entenderam aqui, meninada? Como que é importante, né, saber sobre as classes dos medicamentos? Existem várias outras. É porque eu estou passando apenas as principais para vocês. Eu não vou falar aqui nome de medicamento, tá? Porque isso daí, cada dia tem um novo no mercado. Eu estou explicando para que serve cada um e como orientar bem o seu paciente perante cada um que ele pede, tá? Muito bem. Parece, né? Mas já acabou a aula, falta 5 minutos. É rápido, né? Pois bem. Meninada, semana que vem eu vou falar da última classe de medicamento para vocês. Só que é uma classe que eu preciso de uma aula inteira para falar, de uma classe só, tá? Que são os antibióticos. Esse eu preciso de tempo, tá bom? Vamos torcer para ser presencial a aula, que eu vou fazer uma dinâmica com vocês. Se não for, não tem problema, a gente faz quando volta, tá bom? Mas não deixe de fazer o formulário. Eu vou mandar agora, daqui a pouquinho, 5 minutinhos já mando no grupo. Eu vou mandar no grupo e vou mandar no particular de vocês. Respondam só um, ou que está no grupo ou que foi no particular, tá? E qualquer dúvida, manda para mim no grupo, lá no meu particular, que eu respondo para vocês sobre alguma dúvida que vocês tiverem. Tá legal? Muito bem, tá acabando a aulinha aqui, era isso que eu tinha que passar para vocês. Semana que vem, então, mais uma aula, vamos ver se vai ser presencial ou não, a gente vai avisar no grupo, tá? E qualquer dúvida é só chamar a gente, tá? Faça um formulário, não deixe de fazer. Meninada, bom final de semana, ótimo sábado, ótimo domingo, ótima semana, se cuidem, tá bom? Cuidado com o Covid aí, e a gente volta a se ver semana que vem, beleza? Um abraço, meninada, até semana que vem. Tchau, tchau.